No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é terça-feira, 25 de janeiro de 2022. No Jornal da CUT de hoje você confere um assunto especial. Trabalhadores têm direito ao afastamento de 14 dias por infecção ou suspeita de Covid. É o assunto que a gente traz especialmente nessa edição, a partir de agora. Rádio CUT. Acesso pelo site www.cut.org.br. A explosão do número de casos de Covid-19 provocados pela nova variante Ômicron, que é altamente transmissível, está obrigando milhares de trabalhadores e trabalhadoras a se afastarem de suas atividades no Brasil e no mundo. No Brasil, tem bancos fechando agências, lojas reduzindo o horário de atendimento e empresas contratando até funcionários temporários, como no caso de companhias aéreas e restaurantes, por falta de trabalhadores. A solução para o governo negacionista de Jair Bolsonaro não é cuidar da saúde, ampliar a testagem e a vacinação da população. Ao contrário, Bolsonaro e seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reduziram o tempo de isolamento dos infectados para não prejudicar os empresários. Então, no lugar de cuidar da saúde dos trabalhadores, o que ele faz é reduz o tempo recomendado de isolamento para que os trabalhadores, mesmo infectados ou com suspeita, voltem ao trabalho. A medida foi tomada no início do mês e foi duramente criticada por autoridades da área da saúde e representantes dos trabalhadores. Segundo as autoridades, ainda que os sintomas da Ômicron sejam leves na maioria dos casos, o isolamento social é crucial para evitar a disseminação do coronavírus. A gente vai falar já sobre os direitos dos trabalhadores infectados pela Ômicron ou então pelo vírus H3N2, a nova variante do influenza, que apresentem sintomas, quando testar e o que fazer caso o patrão queira obrigar a trabalhar. A secretária de Saúde do Trabalhador da CUT, Madalena Margarida Silva, alerta que estudos científicos já demonstram que a transmissão do vírus, mesmo a partir do 5º ou do 6º dia, continua acontecendo, já que o pico da carga viral em pessoas infectadas com a Ômicron ocorre entre 3 e 6 dias depois dos primeiros sintomas. Então, a ideia de voltar ao trabalho, de um isolamento, na verdade, ser de apenas 5 dias, é completamente equivocada, segundo as autoridades de saúde. A gente tem todas as informações científicas que, mesmo a partir do 5º dia, do 6º dia, as pessoas que estão com Covid continuam transmitindo, né? O vírus não acaba no 6º dia. Então, no 5º dia, como está sendo proposto. Mas a posição da CUT é contra o limite, né, de 5 dias para as pessoas que mesmo com sintomas de Covid, não voltem ao trabalho, entendeu? A partir do 5º dia. Outros estudos comprovam também a necessidade de um prazo mínimo de 14 dias de isolamento. Um deles foi realizado pela plataforma científica Pasteur USP, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Esse estudo afirma que esse período deve ser cumprido à risca, de 14 dias. Camila Romano, coordenadora do estudo, diz que a recomendação é que os infectados com sintomas leves permaneçam totalmente isolados em casa, sem contato com ninguém, durante todo o período de quarentena. A orientação da CUT, portanto, é de que o atestado médico que o trabalhador vai pedir para o médico, esse atestado vale mais do que a orientação do Ministério da Saúde, seja fornecido pelos médicos seguindo essas recomendações. A Madalena diz que é o tempo necessário para que o paciente possa se recuperar e se testar novamente, a fim de garantir que não está mais infectado e possa voltar ao trabalho com segurança. Para a CUT, a decisão do governo de reduzir o prazo de isolamento visa atender aos interesses das empresas em detrimento da saúde e da segurança dos trabalhadores. A CUT está orientando, então, os sindicatos a cobrarem das empresas as garantias das condições de segurança e direitos dos trabalhadores que adoecerem. Se a empresa exigir, se a sua empresa, por exemplo, você que nos ouve agora, quer obrigar você a trabalhar doente, procure seu sindicato. É a orientação da direção da CUT. Vamos falar então sobre os direitos dos trabalhadores infectados. É preciso ficar atento em como proceder para evitar que os dias não trabalhados não sejam considerados faltas e descontados pelos empregadores. É necessário justificar o afastamento por meio de atestado médico, que tem limite máximo de 14 dias. Esse período é, inclusive, bancado pela própria empresa. Depois de 15 dias, a partir do 15º dia, o afastamento é via INSS. E para isso é necessário que seja feita uma perícia, que deve ser agendada pelo fone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.
E o afastamento vale para os casos em que os trabalhadores apresentem os sintomas de gripe, influenza, H3N2 nessa nova onda que está surgindo, ou Covid-19, ainda que não haja a confirmação de infecção. Antes, as orientações do Ministério da Saúde, dadas pelas portarias 19 e 20 do ano de 2020, eram de tempo de afastamento de 14 dias. Só que, como a gente disse agora, no início do mês, no dia 10 de janeiro mais precisamente, Queiroga anunciou a redução desse prazo para 5 dias nos casos com sintomas mais leves. Sintomas de gripe. Verificados os primeiros sinais de que o trabalhador possa estar contaminado pelos vírus H3N2 ou pelo coronavírus, a recomendação da Secretaria de Saúde do Trabalhador da CUT é que o trabalhador ou a trabalhadora já comecem a reforçar os cuidados mais básicos, como se isolar, mesmo com os familiares em casa, e após o período recomendado, passar pela testagem para Covid. A Madalena Silva reforça que, graças à vacinação, as taxas de hospitalização não estão altas, mas não se pode aceitar que isso seja um indicativo para não implementar medidas que evitem a circulação do vírus. Se o trabalhador apresentou sinais de gripe ou outros sintomas que podem caracterizar a Covid-19, a empresa deverá priorizar o trabalho em home office caso o trabalhador prefira continuar desempenhando suas funções. E isso, aí se for em home office e houver essa possibilidade, não precisa de atestado, pode usar banco de horas, por exemplo. O isolamento de 7 dias, nessa hipótese, com trabalho em casa, é essencial para que se possa ter um parâmetro do avanço da contaminação, se de fato houver. E assim o trabalhador possa tanto acompanhar o avanço dos seus sintomas, como fazer a testagem para a Covid-19 no tempo recomendado. E qual é o tempo recomendado? Depois dos primeiros sintomas, recomenda-se esperar ao menos 2 dias para o teste antígeno ou pelo menos 8 dias para o teste rápido de anticorpos. No caso do teste PCR, o prazo é entre o 3º e o 7º dia após os primeiros sintomas. Qualquer pessoa pode fazer esse teste rápido, que é realizado em farmácias. Ele indica se a pessoa já teve contato com o coronavírus. Portanto, indica a possibilidade de a pessoa estar infectada. No entanto, vale ressaltar que não confirma o diagnóstico da doença. Para confirmação da infecção, é necessário o teste PCR em postos de saúde ou hospitais, que é justamente aquele que você faz depois de 2 dias dos primeiros sintomas. Para manter a segurança dos trabalhadores a fim de evitar a contaminação, é preciso que as empresas também garantam todas as condições de trabalho, como o distanciamento social, o uso de máscaras, dos equipamentos de proteção individual, as máscaras, o álcool em gel, mantendo o ambiente seguro com aumento da circulação natural do ar, e caso o local de trabalho tenha ar-condicionado, não haja outra condição de ventilação a não ser o ar-condicionado precisa ser monitorado para manter a qualidade de ar e evitar a contaminação. É importante que as empresas atuem protegendo os trabalhadores com testes em observância com os que estão mais expostos ao risco de contaminação nos locais de trabalho e uso de transporte coletivo. Prestar atenção nos trabalhadores que usam o transporte coletivo e que estão mais expostos, então, aos riscos de contaminação. No caso de surgir algum caso confirmado, ou mesmo trabalhadores com sintomas, eles devem ser imediatamente afastados. Outros trabalhadores devem ser monitorados e o ambiente deverá passar por sanitização rigorosa. Bom, falamos então sobre os direitos dos trabalhadores que apresentam sinais de gripe ou de Covid, os primeiros sintomas, o que deve ser feito. A matéria que fala sobre isso, ela está disponível no portal CUT, acesse cut.org.br. A gente agradece a sua presença, a sua companhia até aqui e nos falamos na próxima edição do Jornal da CUT. Até lá!